Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo Underline Metamédico. Então nós já temos aqui o Bruno. Oi Bruno, boa noite, tudo bem? Já estamos aí em clima de Natal, né? O seu José, grande José tá aqui. A Gabi a Gabriela sozinho e mais outras pessoas aí, o pessoal chegando aqui para nossa live hoje, um tema muito importante, né? Como que a gente vai se organizar e investir em no ano agora que está chegando aí, né? No ano de 2025. A gente sabe que final de ano, início de ano, né? Esse período de transição, as pessoas sempre fazem muitas promessas, muitos colocam novos objetivos, colocam metas para o ano que vem. E, claro, uma dessas metas certamente é a meta financeira, tá? E a gente já está aqui em clima de Natal, né? Vocês estão vendo que eu tô com um gorrinho aqui. Boa noite, Lígia. Boa noite, tia Antônia, que está aqui. A gente já está em clima de Natal, já inclusive está tendo uma confraternização hoje aqui no condomínio. Eu saí da confraternização para vir fazer a live. Daqui a pouco eu volto, tá bom? A Daniele Mar entrou também. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok com o áudio? Se tiver tudo ok, dê um joinha aqui para eu saber que tá tudo bem, tá bom? A Tatiane, Leandro, Imóveis também tá aqui. Muito bom, pessoal, muito legal mesmo. Pessoal que está chegando agora, nós vamos falar hoje dessa organização, mas também vai estar o meu amigo aqui, o Dr. Victor Valério, o doutor investidor, para a gente falar bastante sobre fundos imobiliários também, viu, pessoal? Por quê? Porque os fundos imobiliários são os ativos, são um grupo de ativos muito atraentes, muito legais, mas que eles têm tido um impacto, digamos assim, nos últimos meses aí, de várias medidas, né? Como o aumento da taxa de juros, a questão do aumento da cotação do dólar. O grande amigo aí, Samuel Damin, tá aqui. Samuel, seja bem-vindo aí. Grande Damin aí. Josiclério Macedo, grande amigo Josiclério também tá aí. Josiclério, um abraço aí para você. E vamos em frente. Samuel postou lá no grupo aí, Samuel, lá no grupo dos ex-residentes da Escola Paulista, né? Já estamos aí em clima de Natal. Muito bom, pessoal. Então, certamente que todos nós precisamos e queremos nos organizar financeiramente e saber aproveitar quais são as melhores, digamos assim, oportunidades de investimentos para 2025, sem dúvida nenhuma. E a gente sabe que o mercado financeiro é um mercado muito dinâmico, né? Algumas coisas melhoram com o tempo, outras coisas pioram. Às vezes um ativo que estava bom passa a ficar ruim, um ativo que estava ruim passa a ficar bom. Então a gente tem sempre que ter em mente que conforme os cenários macro que a gente fala, né, o cenário mundial, nacional, eles mudam, então o grupo de ativos e tal também muda, porque hoje está tudo interligado, né? Então, uma das questões que tem acontecido, uma das coisas que tem acontecido é o aumento na taxa de juros, né? Vocês estão vendo agora aqui no dia 6 de novembro, o Copom. Boa noite, Margarete. Pois é, já estamos aqui, ó, em clima de Natal já, aproveitando aí esse período tão legal aí do ano, né? Eu particularmente admiro bastante o Natal, acho que é uma época do ano muito boa pra gente refletir, pra gente colocar, digamos assim, as nossas perspectivas em dia, né? E dar aquele tempo para relaxar, para ver as coisas e traçar novos rumos aí para nossa vida, sem dúvida nenhuma. Boa noite aí, boa noite a todos. Então, esse aumento, pessoal, da taxa de juros, por exemplo, que agora a taxa Selic já está em 11,75, ele acaba por, como é que eu diria para você? Ele acaba por impactar todos os outros investimentos, né? Porque as pessoas do mercado, elas tá aqui. E o que acontece? Conforme a taxa de juros muda, no caso aqui está aumentando, então
Fala, Victor, tudo bem? Fala aí, boa noite, Francinado. Boa noite. Ho, ho, ho. Estamos aí em clima de Natal já, né? Eu tenho que fazer isso daí, eu tenho que comprar um negócio desse para poder gravar vídeo de Natal também. Pois é, pô. Isso aí. Não comprei Muito ainda não. legal aí, viu? Então, Vitor, o Dr. Victor Valério, doutor investidor aqui, analista, tá? E expert aí em análise de empresas, em análise de ativos, análise de fundos imobiliários também, como eu falei para vocês, é um tema que a gente vai tratar aqui. E eu estou falando aqui com o pessoal, Victor, Uhum. que final de ano as pessoas sempre param para pensar, param para rever o que deu certo no ano, o que não deu, e se projetar suas, digamos assim, suas perspectivas para o ano que vem, né? Para o ano Uhum. seguinte. E sem dúvida que uma das principais metas que as pessoas colocam é a meta financeira, né? Sim. Alguns jogam na loteria para ver se ganha a Mega Sena da virada aí, outros fazem uma série de promessas, uma série de mudanças, mas a gente sabe que a riqueza mesmo, aquela que faz sentido, tudo, ela costuma ser construída, né? Nada Sim. contra alguém que ganhe na loteria ou alguém que receba uma bolada, digamos assim, de forma casual. Mas essa não é a realidade da maioria esmagadora das pessoas, a maioria tem que construir o patrimônio, né? E para construir esse patrimônio tem que tomar algumas atitudes, né? Tem que tomar algumas atitudes, certo? E o Certo. cenário atual, esse cenário agora de final de ano, está um cenário um tanto quanto perturbador, né, para os investidores, que Principalmente de fundo imobiliário, né? exatamente, que é o que eu estava introduzindo aqui o tema, principalmente. E fundos Uhum. imobiliários têm apanhado muito, né? Eles têm sofrido bastante aí com algumas medidas. Uma delas aí é o aumento, né, da taxa de juros, que acaba influenciando aí nas cotações. Tem também questões aí relacionadas ao aumento do dólar, enfim. Tem bastante coisa aí para a gente conversar aí e tratar aí nos próximos 40, 50 minutos. Sim. E, bom, aí fica a pergunta, né, pessoal? O pessoal que está aqui agora, eu vou pedir que compartilhe essa live com pelo menos 3 pessoas aqui do perfil, tá? Para que a gente possa ter um número cada vez maior de pessoas aqui no perfil para poder passar esse conteúdo, né? Olha, não é todo dia que a gente conta com um analista aqui no perfil, né? Para dar orientações aí sobre ativos. Isso é extremamente importante. Então, eu mesmo já estou aqui repassando para o pessoal do perfil para virem para cá, para a gente poder seguir aqui com a nossa live, tá? Vamos lá, pessoal, façam o mesmo aí, passem para vocês aí para a gente poder seguir, né? Então, a primeira pergunta é como que a gente vai se organizar financeiramente, né? Organização básica, organização bem iniciante, organização financeira para dummies, né? Para pessoas iniciantes, né? Uhum. Bom, uma das medidas é você realmente organizar suas finanças gastando menos do que você ganha, que a maioria nem sequer consegue fazer isso. Então, isso é algo que você tem que estar de olho. Ah, Frank, mas aí para eu fazer isso, eu vou ter que me privar das coisas. Quer dizer, eu preciso me privar, eu preciso deixar de fazer aquilo que eu gosto para poder, digamos assim, investir, né? Eu preciso fazer isso? Claro que não, tá, pessoal? Não precisa, né? A organização financeira, ela existe para que você possa fazer tudo o que você gosta e ainda investir, certo? Como eu falo, Victor, de nada adianta ser a pessoa mais rica do cemitério, né? Então, às vezes você se preocupa tanto em guardar, 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 e depois que você, quando finalmente chega a hora de usufruir, então muitas vezes você não tem mais saúde, não tem mais condições de fazer aquilo que você queria, e aí ficou para trás, né? Então é muito importante vocês terem isso em mente, que não de nada adianta ser a pessoa mais rica do cemitério. O pessoal que tiver pergunta, quiser colocar aqui alguma pergunta, pode colocar aqui para a gente que a gente já vai respondendo. Então, eu uso uma regra muito, muito legal, assim, que funciona muito bem para mim, que chama regra 50-35-15. Não sei se você já ouviu falar, Victor, dessa regra,
mas ela é uma regra de organização financeira, né? Ela diz que você não deve comprometer mais do que metade do seu income, né? Da sua renda, com gastos fixos, que ele chama de estilo de vida, que é o seu plano de saúde, o colégio do seu filho, aluguel, se você mora de aluguel, aquelas compras básicas com as quais você precisa ter, né? Você não consegue ficar sem. Você não deve comprometer mais do que 35% com gastos que ele chama estilo de vida ou gastos variáveis, que são aquelas situações que você vivencia pontualmente, né? Por exemplo, uma viagem de férias, um congresso, um agrado, uma festa, um presente, algo que você faz pontualmente. E os 15% é aquele que vai para as suas prioridades financeiras ou para os seus investimentos. Ou seja, vai para a sua aposentadoria, vamos falar assim, tá? Porque é muito importante essa organização. Onde que as pessoas pecam, né? Onde que as pessoas pecam, na grande maioria das vezes, quando utilizam essa regra? É que elas primeiro gastam com a parte fixa, depois gastam com a parte com estilo de vida, e aí o que sobra é que elas querem investir. A orientação que eu dou para o pessoal é invertam. Quando receber, tire primeiro os 15%, pelo menos, que vai para as suas prioridades financeiras. E depois você, então, se organiza com o restante. Porque se você não fizer isso, você sempre vai arranjar uma desculpa para não fazer. Então você vai dizer, esse mês não deu, então eu vou fazer no mês que vem. Aí vai ficando até que você não faz, certo? Então tem o Sérgio, o professor Sérgio Ramin está aqui, obrigado. Daniel, o grande Daniel Neuro está aqui também, tá? O Rodrigo Foronda, grande amigo Rodrigo Foronda, aí do Instituto Foronda de São Paulo, também está aqui. Muito legal, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Quem tiver dúvidas, coloque aqui. Então, essa regra é uma regra que permite que você se organize financeiramente sem ter que se privar, né? O ser humano não gosta de privação, sabia, Victor? A gente não gosta. Toda vez que a gente fala isso, parece ser um absurdo, né? Como assim? Você quer que eu pare de gastar com tal coisa, tal coisa? E isso era até um problema que eu tive quando eu tentei ensinar finanças até para colegas que não eram médicos, né? Então, enfermeiros, técnicos. Quando a gente fala isso, parece um absurdo, né? Mas você tem que pensar, pessoal, o seguinte: você tem que pensar que você vai se privar no começo em prol de alguma coisa no futuro, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a me organizar financeiramente, eu estava dando muito plantão. Hoje, desde 2018 que eu não dou plantão, entendeu? Então, sexta, sábado, domingo eu estou em casa. Então, é o privilégio de poucos colegas. Isso aí, então, é um privilégio, mas você tem que se organizar. Então, pensa o seguinte, no começo vai ser chato, mas assim, se você começar a investir, você vai ver que vai virar meio que uma mania, né? Então, tem uma regra que eu não lembro quem falou, que quando você faz a mesma coisa por meses, isso vira um hábito, um estilo de vida. Então, quando você vai fazendo isso e repetindo, você vai tomar tanto gosto que às vezes você vai ter que até segurar. Eu vou até falar hoje isso, vou até anotar aqui sobre a questão do sentimento no investimento. Às vezes você tem que até segurar para você não sair comprando à toa as coisas, ficar muito empolgado. Por exemplo, igual a gente estava comentando no inbox sobre criptomoeda. Quando o Bitcoin estava caindo e eu estava fazendo análise gráfica, eu percebi que o suporte importante de Bitcoin era em $54.000. E eu fui comprando ali 54, 57. Indiquei também para alguns, que eu tenho alguns alunos de mentoria individual, que eu ensino análise e também falo o que eu estou fazendo. Igual eu fiz naquele grupo nosso privado, eu comentei que eu estou fazendo essa semana, o que eu não falo abertamente, o que eu estou fazendo. Mas aí ele comprou também e eu indico até para minha própria mãe. Aí minha mãe, o Bitcoin bateu agora 90 e poucos mil dólares, nossa, quer sair comprando
torto e direito o Bitcoin. Eu falei, mãe, calma, que Não agora é assim, é né? hora de a gente ficar só olhando, né? E talvez até de realizar um pouco de lucro ali. Então, para você ver, quando as coisas estão subindo, as pessoas ficam muito emocionadas. E quando o negócio está caindo, é o contrário, é o que está acontecendo agora, né? Então, igual hoje eu vi um fundo imobiliário muito bom despencando. E esse mesmo fundo imobiliário eu avaliei, que eu acho que tem 3 semanas. Estava em R$ 103 e o valor justo dele é 106. E hoje estava cotado a 80, eu fiz uma ordem de 87,40. Então, para você ver que o negócio tá assim, o pessoal fica desesperado. Quando o Bitcoin estava batendo 54 mil, as pessoas estavam falando, agora vai acabar a criptomoeda, né? Tinha gente falando que ia vir a zero. Então, e agora está batendo aí quase 100 mil dólares. Chegou a encostar ali em 100 mil dólares, né? E foi uma alta muito expressiva. Teve Uhum. outra moeda também que eu indiquei para um. Tudo que eu for falar aqui, pessoal, passou do momento, tá? Então Já, não é porque eu vou falar já que vai foi. comprar agora, tá? Inclusive não é indicação. Mas, por exemplo, eu comprei, foi a Maker e a Link, duas criptos, dois protocolos muito bons, que também veio e entregou 100% Uhum. em coisa de um mês, 2 meses. Então, é assim, eu acho o seguinte, se você cria o hábito de investir e ao longo do tempo, você vai acumulando, isso vira meio que um jogo, né? Você se diverte até com isso. Às vezes você deixa de comprar alguma coisa para poder comprar uma ação, uma cripto, um fundo imobiliário e deixa de, ou seja, o negócio eu acho que é mais começar, Exato. né? Então, a gente está falando aqui de organização, está falando de você se privar. Nesse começo, parece ser uma privação. Mas quando você começa a se habituar a isso, fazer isso por meses, eu acho que fica mais leve. Você mesmo vai começar a falar, poxa, se eu tiver, em vez de gastar aqui R$ 200 nisso, eu poderia estar comprando 2 cotas de fundo tal. Em vez de comprar isso aqui, estaria comprando 4 ações de tal empresa e receber dividendos. E aí isso, e aí você vai acumulando, né? Exato. Essa noção, né, você pensar não na privação, mas na recompensa, ela é extremamente Sim, importante. E realmente, né, é como o Warren Buffett fala, se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai ter que trabalhar até morrer. sim. Então é basicamente uma escolha, né? Mas, Victor, falando agora especificamente dos fundos imobiliários, a gente sabe que tem muita gente posicionada em fundos imobiliários, Uhum. tem muitas pessoas que querem se posicionar, inclusive tem pessoas que têm praticamente todas as suas finanças, ou boa parte delas, em fundos imobiliários, tá? Sim, Os fundos imobiliários, pessoal, são ativos financeiros, eles são considerados ativos de renda variável, e são fundos, pelo como o próprio nome diz, são fundos de investimento. Só que os ativos que compõem esse fundo são ativos do mercado imobiliário, seja imóvel físico, seja ativos como letras de crédito imobiliário, CRI, né, que é o certificado de recebíveis do mercado imobiliário, seja terrenos, galpões, hotéis, hospitais, shopping centers, enfim, é uma gama de ativos de ativos físicos ou ativos de de papel. papel, que a gente chama, mas eles são todos lastreados no mercado imobiliário. O legal do fundo é que você, com pouco dinheiro, digamos assim, com pouco recurso, você pode comprar cotas desses fundos e aí você pode usufruir do desempenho desse fundo. Então, por exemplo, você pegar um fundo imobiliário que tenha shopping center, hotéis, que tenha hospitais, que tenha galpões, como prédios de escritórios, universidades
e outros, é como se você tivesse uma parte daquele ativo e tudo que aquele ativo gera, um percentual vem para você na forma de dividendo. E que é um dividendo que não é taxado. Então, esse dividendo você recebe livre de imposto, né? Então, Sim. eu vou mostrar aqui na tela para vocês um exemplo bem aqui, ó. Por exemplo, você pegar aqui uma cota desse fundo aqui, claro, pessoal, isso aqui não é indicação, né? A gente não está indicando nada. Mas veja aqui, isso aqui é a plataforma da corretora, perdão, e é através da plataforma da corretora que você adquire fundo. Então, tem esse fundo aqui, ó. Eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, só quero mostrar para vocês aqui. Ele, JSRE 11, a cota dele está R$ 55,20. Já esse outro aqui, o VISC 11, está R$ 87,31. Tem esse aqui, ó, o KNRI 11, 125,07. Então, assim, você comprando uma cota de um fundo imobiliário, você se torna cotista dele e passa a usufruir dos benefícios dele, sendo que todos os ativos do fundo imobiliário são lastreados em ativos imobiliários, né? Todo fundo, tudo que o fundo compra são ativos imobiliários, tá? E você pode ganhar também, além daquele ganho mensal que o fundo distribui, que é o yield mensal, você pode também, claro, se a cota do fundo se valorizar, você pode ter, digamos assim, um ganho com a valorização dessa cota, tá? É mais ou menos, pessoal, como se você comprasse um imóvel para alugar. Então, você pode ganhar com a valorização do imóvel, se ele subir, depois você vende, e todo mês você está recebendo um aluguel daquele imóvel, tá? Claro, o imóvel alugado, para você comprar um imóvel, você precisa ter muito dinheiro, né? Dependendo do imóvel. Pode custar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, dependendo do imóvel que você está pretendendo, digamos assim, alugar. E, e também um imóvel físico, realmente você aluga para um inquilino, que é uma pessoa física, e muitas vezes toma calote, o inquilino depreda o imóvel, às vezes o contrato é curto, são 2 anos, 3 anos, e o imóvel fica vazio por muito tempo. Já com fundo imobiliário, esse risco ele diminui, né? Porque primeiro que o fundo tem vários imóveis, usualmente. E ele aluga para inquilinos que são pessoas jurídicas, usualmente, e são contratos longos, né? E geralmente são grandes empresas, grandes corporações que acabam alugando esses imóveis para montar suas sedes, para montar suas estruturas, que fica mais barato. Então, essa é uma visão geral, pessoal, dos fundos imobiliários aqui. Você compra pela plataforma da corretora, assim como pode vender a qualquer momento também, e são ativos importantes para se ter na carteira, certo? E aí o pessoal sempre pergunta, né? Como escolher um fundo imobiliário, Victor? Como saber, como separar o joio do trigo? Existem critérios, existem formas de analisar. E também por que que os fundos estão passando agora por essa, digamos assim, por esse perrengue aí, né? Por essa Uhum. queda aí que o pessoal que tem fundo na carteira está bem tenso, está bem seguro, está bem estressado. Há razão real para isso ou mais mais psicológico, assim, é mais comportamento de manada ou existe alguma base mesmo, um Então, fundamentalista para isso? então tem o lado de verdade, que tá acontecendo um negócio agora, que eu vou explicar aqui, mas eu tenho que explicar como é que é feita a precificação de um fundo, para vocês entenderem o conceito do que impacta, né? O que está impactando nesse momento. Sobre análise, toda vez que você vai escolher um fundo, como o Francinaldo falou, a gente tem um fundo de papel e tem um fundo que a gente chama de tijolo. O fundo de papel é quando ele tem, o próprio nome diz, tem papéis, então estão investidos em CRI, tem várias coisas, tá? Mas geralmente é atrelado a uma dívida. E aí já o fundo de tijolo é o próprio imóvel. Por exemplo, eu vou falar do VISC 11 que eu avaliei, então eu posso falar. Porque toda vez que eu cito algum ativo específico, como fundo imobiliário e ações, eu tenho que analisar ele. Então, o VISC 11 que eu analisei é um shopping que ele é um fundo de shopping que está bem diversificado. Então, ele tem ali mais ou menos 30 shoppings, mais ou menos, em 16 regiões 30 diferentes. Então, shoppings? pensa, 30 Nossa, shoppings.
Em Bastante, hein? 16 regiões. Então está no Brasil inteiro, entendeu? Então, primeiro ponto que você tem que ver em um fundo de tijolo é se ele está bem diversificado. Então, quanto mais diversificado, a chance de ter tem uma coisa chamada taxa de avacância. O que é a vacância? É quando o imóvel não fica alugado. Então, se ele deixa de alugar, aumenta o que se chama de vacância, entendeu? A vacância que é vacância, na verdade, eu falo a vacância que é a junção, né? Que sai falando, parece que está falando na vacância, mas vacância, o que acontece? É a quantidade que não está alugada. E deixa eu até revisitar aqui minha análise do VISC-11, só para vocês terem ideia. Ó, a taxa de ocupação dela, do VISC-11, está em 93,9%. Nossa, Ou é seja, bastante. só 6% que não está alugado nesse momento. Tá? Então, vamos anotar aqui, ó, vacância. É o primeiro ponto que você tem que olhar. Se isso está aumentando ou não. Ou seja, a quantidade que está alocado. Entendeu? Uhum. E aí tem alguns fatores que impactam nisso. Pensa você, se você tem uns juros muito altos, fica muito caro as coisas. Então, consequentemente, as pessoas acabam alugando menos. Sem Entendeu? dúvida. Principalmente aqui, vamos falar do Visquiumas, que é shopping. As lojas vão vender menos e, consequentemente, vai ter menos Ó, pessoas alugando. aqui em Belém tá tudo lá em cima, viu? É, Aluguel. que bom, então. E tomara, né? Ainda mais, então é até positivo agora no Natal, né? Vai ter um movimento. Exatamente. Vamos Não, e até aqui está esperar. tendo um movimento aqui, é para a COP30, que vai ser aqui. Uhum, Então, meio que o pessoal já está antecipando aí uma valorização para os próximos 2, 3 anos, tá? Grande uhum. amigo Francisco Vaz está aqui, fala, Chico. Chico, vamos programar para te fazer uma live, hein, meu caro? Não esqueci de você não, tá? E aí, essa vacância você tem que olhar, tá? O quanto que não está alugado. Então, primeiro ponto, estou falando aqui de tijolo por enquanto, é a questão da diversificação, se está bem diversificado ou não, ou Uhum. seja, se tem grande quantidade de imóveis, a questão da vacância, ou seja, se está alugado ou não. Então, segundo ponto, você pode olhar também a questão de se está tendo inadimplência ou não, ou seja, se os locatários estão pagando ou não, entendeu? Se quem está alugando, na verdade, tá pagando ou não. E aí, só para mostrar aqui, para vocês terem ideia disso, vou mostrar minha análise de VISC-11. Ó. Dos fatores que eu acabei de falar, por exemplo, ó, a questão da diversificação que eu falei. VISC-11 tem 30 shoppings em 16 estados diferentes, então mostrando que está bem diversificado. Sim. A questão da taxa de ocupação, 93,9, então tem uma taxa de ocupação alta. A questão da vacância aqui que eu falei, ó, só 6,1, ou seja, está muito bem alocado aqui. Outra coisa que eu falei, inadimplência. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Inadimplência. Não sei se tá. Ah, tá aqui embaixo. Ó, inadimplência. Tá vendo, ó? Só 0,1 que não tá pagando. E aí, essas coisas aqui você tem que olhar. E questão também de alavancagem. Se o fundo está muito alavancado ou não. Se está muito endividado, ó. Só tem uma alavancagem de 16%. Então, com esses fatores, você determina se o fundo é bom ou não. E aí, outro ponto que você tem que olhar é a questão do provento. Então, por exemplo, você pode colocar, ó, eu joguei aqui no gráfico, ó, o provento do VISC-11 veio aumentando, chegou ao ponto de ficar em R$ 1 e caiu novamente para 80 centavos. Entendeu? E aí, baseado nisso, a gente tem o valuation, que está aqui, ó. O valuation, quem quiser ver mais detalhado, tem o meu vídeo lá no canal, mas eu não vou me aprofundar muito. Mas quando eu calculei o preço justo, isso daqui é com a média de proventos. Deixa eu abrir com o provento atual. Com o provento atual, meu preço justo está em R$ 106. Entendeu? E aí, vou fazer uma brincadeira aqui só para vocês verem o que acontece. Ah, mas antes de a gente falar essa parte, eu fiz um quadrozinho aqui para vocês verem qual o impacto. Uhum. Ó, para ficar bonitinho, olha só. Primeira coisa,
fundo imobiliário de papel e fundo imobiliário de tijolo. Pensando em... só para voltar aqui o negócio. Eu acho que grande parte aqui deve saber, mas vamos falar só para a gente ter para a gente nivelar aqui todo mundo. Tem uma coisa chamada taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Isso é definido pelo governo, que ela sobe quando quer frear a economia ou cai quando quer aquecer a economia. Entendeu? Porque pensa o seguinte, toda vez que a taxa básica de juros sobe, é para quê? Para tentar recolher dinheiro das pessoas para poder investir no Tesouro do Brasil. Né? Para nós aqui é chamado de Tesouro Direto, mas existe um nome chamado Tesouro Nacional. E aí a gente investe como pessoa física, por exemplo, pelo Tesouro Direto. E aí eles sobem essa taxa para quê? Para captar mais dinheiro. Entendeu? Porque o governo, para poder financiar suas coisas, ou é por via de imposto, ou por via de captação de dívida. Entenderam? E aí o que acontece? Toda vez que precisa de mais dinheiro, eles tentam aumentar a captação de dívida. E aí o que faz com a taxa? Sobe. Então, é o que vocês estão percebendo agora. A taxa básica de juros estão subindo. Só que qual é o problema disso? Tudo vai ficar mais caro. Então, você financiar uma casa vai ficar mais caro. As pessoas que possuem dívida atrelado à taxa básica de juros vai ter que pagar mais, ou seja, o custo dessa pessoa fica aumentado. O que acontece? As pessoas passam a comprar menos. Isso freia. Então, vamos pensar aqui em fundo imobiliário de tijolo, no shopping. Se eu subo a taxa básica de juros, a tendência é que as pessoas consumam menos. Se as pessoas consomem menos, o shopping vai vender menos, né? Os lojistas vão vender menos. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de pessoas alugando no shopping. Ou existe uma outra coisa que eu acabei de falar, inadimplência. Se fica muito pesado para esse lojista pagar esse aluguel, aumenta a taxa de inadimplência. E aí o que o mercado fala? Olha, aumentou a taxa de inadimplência, está arriscado esse fundo. O que eles fazem? Vendem. Entenderam? Outra coisa, pensa o seguinte, vou mostrar aqui o que está acontecendo nesse momento em relação ao tesouro. Deixa eu abrir aqui. Onde que eu tinha colocado? Ó, se a gente for ver nesse momento, ó, a gente tem tesouro pré-fixado para só daqui 3 anos, ou seja, vencimento curto, pagando 14%. Entenderam? E aí você pega um fundo imobiliário pagando 9% de yield, 10% de yield. E como o Francinaldo explicou, fundo imobiliário é uma renda variável. O que é melhor? Você receber 14% fixo sem risco, entendeu? Porque quem vai te pagar é o Brasil, ou 10% em fundo imobiliário, entendeu? É assim que os rentistas vão pensar. Agora, quem investe em mercado variável, como é o meu caso, eu não estou pensando só nesse momento em dividendo, eu estou pensando na valorização da cota lá na frente, entenderam? Mas vocês têm que entender que a maioria dos investidores de fundos geralmente são pessoas que estão pensando em renda e não na valorização. E aí o que acontece? No valuation, vou tentar explicar aqui desenhando no papel. No valuation de fundo imobiliário, pensa o seguinte, a gente tem o dividendo do ano 1, que seria o dividendo desse ano. A gente projeta o quanto que seria de dividendo no ano 2. Então, por exemplo, vamos dizer que agora está pagando 80 centavos, vamos dizer que eu projete que está pagando, vai pagar R$1 ano que vem, entendeu? E aí, o que eu faço? Eu trago isso a valor presente. Porque o dinheiro no futuro, ele é diferente do valor do atual. Porque temos duas premissas aqui. Se eu for investir esse dinheiro hoje, ele tem que valer mais aqui na frente. Entendi. Agora, se eu não investir hoje, ele vai valer menos. Entendeu? Lá na frente. Ou seja, os R$100 de hoje não vai ser o mesmo R$100 de amanhã. Então, vamos dizer que eu tenho uma inflação de 10%, por exemplo,
Lá na frente, meu poder de compra vai ser de 90, entendeu? Então, baseado nisso, a gente tem uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto é baseado em uma taxa livre de risco. Adivinha quem é a taxa livre de risco? Aqui, ó, o Tesouro Direto, entenderam? Então, toda vez que o Tesouro Direto sobe, fundo imobiliário cai. E aí a gente vê isso no gráfico. Olha só isso aqui. Isso daqui, ó, esse em azulzinho é o gráfico de projeção do Tesouro Direto, ou seja, dos títulos futuros, tá? E o em rosinha aqui é o IFIX, que é o indicador, o índice do fundo imobiliário. Tá vendo que quando a taxa subiu, o que aconteceu com o IFIX? Ele cai. Entenderam? Então, baseado nisso, eu coloquei aqui quais são os fatores positivos e negativos quando sobe a taxa básica de juros. Em relação ao fundo de tijolo, primeiro que a gente está falando de VISC 11, ponto negativo, vai desvalorizar a cota devido que a concorrência com renda fixa. Vale mais a pena investir em renda fixa para quem quer ser rentista do que correr o risco do fundo imobiliário. Então, cai. Desconto em fluxo de caixa futuro, que é isso aqui que eu falei, ó. Como a taxa básica de desconto utiliza uma taxa livre de risco, que a gente utiliza basicamente o Tesouro Direto, tá? Tem analistas que utilizam o Tesouro IPCA+, tem analistas que utilizam o pré-fixado. Eu utilizo o Tesouro IPCA+, tá? E aí, o que acontece? Se eu tenho o desconto muito alto, o que acontece? O valor presente cai. Outro ponto, custo operacional. Como eu falei, se a taxa básica de juros sobe, fica tudo mais caro. O custo da operação do fundo fica mais caro. O custo de financiamento fica mais caro. Consequentemente, isso reduz no final o lucro dele. Outra coisa, redução da demanda por imóveis. Por quê? As pessoas se a gente está num momento de alta taxa de juros, a economia, ó, fica para baixo. Então, o que acontece? As pessoas vão alugar menos. E aí, isso impacta. E sensibilidade econômica. Então, setores como shoppings, lajes corporativas são sensíveis à atividade econômica. Então, juros altos podem desacelerar o crescimento do PIB, aumentando a vacância e inadimplência, que eu falei logo no início, quando a gente avalia. Tá? E qual que é o ponto positivo? Em relação à indexação à inflação. Eu acredito que quem aluga aqui imóveis, apartamento, casa, já percebeu que o seu contrato ele é ajustado pelo IGPM. Pelo IGPM. Isso aí. Então, o que acontece? Se a taxa básica de juros sobe, o IGPM também tende a subir. Então, consequentemente, a receita, se tudo mantiver aqui, ou seja, a taxa de ocupação e a inadimplência baixa, vai aumentar a receita da empresa. Entendeu? Em questão da diversificação regional e setorial. Se eu tenho um fundo imobiliário que está bem diversificado, então o impacto também tende a ser menor. Entendeu? Já falando de fundo de papel, também tem um ponto negativo como a desvalorização de cota. Mesma coisa daqui, vai competir com renda fixa. Entendeu? Outra coisa, a alta taxa de juros aumenta a taxa de valor presente. Então, não só aqui a gente está falando dos títulos em si. Se vocês já perceberam uma vez, eu acho que todo mundo aqui já aprendeu, e se não aprendeu, a gente vai até falar aqui no final, você tem que aprender com um educador financeiro e te ensinar que a renda fixa não é fixa, ela é variável, dependendo do título que você comprar. Então, se você comprar um título pré-fixado, por exemplo, e a taxa básica de juros subir, esse tesouro que você comprou, vamos dizer que você comprou o pré-fixado, que pagava, sei lá, 9%. Nesse momento, a gente tem pré-fixado pagando 14%, né? Se eu não me engano. Exato, 14,4%. Então, 14%. Ou seja, esse título seu vale menos. Entendeu? Então, o valor do seu título, se você fosse vender hoje, pagaria menos. Entendeu? Então, por isso que você tem que levar até o vencimento. E aí, risco de crédito. Por exemplo, se a taxa básica de juros sobe, aumenta o calote. Por quê? As pessoas não vão conseguir pagar. Isso aconteceu muito, se você não sabe sobre isso, eu falei muito isso de análise, na análise do Banco do Brasil lá no canal.
que eu falei que o setor de agro, nesse momento, está muito ruim. Uhum. Porque a questão climática prejudicou o resultado do setor de agro. Então, aumentou a taxa de inadimplência para o Banco do Brasil. Entendeu? E aí o Banco do Brasil teve que aumentar suas provisões. E aí eu não vou falar muito disso aqui, porque a nossa live é de fundo imobiliário, mas se você quiser, olha lá, só procurar no YouTube Doutor Investidor, no canal você vai ver lá a minha análise do Banco do Brasil. Então, resumindo, quando a taxa básica sobe, os fundos vão cair. Então, a gente viu isso tanto em questão de gráfico, tanto quanto questão de raciocínio. E nesse momento teve a questão da pauta do Haddad, né? A questão da reforma, que eu não vou entrar muito a fundo, também tem vídeo lá no canal que eu expliquei tudo isso. Então, essa reforma, o que aconteceu? Primeira coisa, foi a questão de aumento de imposto para pessoas de alta renda, entendeu? E aí, espera-se que essas pessoas consumam menos, entendeu? Aqui dentro do Brasil, e aí pode consumir mais lá fora, né? Porque eu não acredito que o rico vai parar de consumir, né? Com certeza. E outro quesito, o rico, se vocês não sabem, pessoal, tem formas de burlar, não vou ensinar aqui, mas tem como você pagar menos imposto, Sim. entenderam? Através de CNPJ, que eu não vou explicar. Não, Mas tem e como. vamos pensar também, né? A pessoa rica, ela vive de renda, muitas vezes. E aí, quando aumenta a taxa de juro, ou tributa, está beneficiando o rico, porque ele vai ganhar mais, né? Os investimentos dele vão tender a render mais. A gente está pensando Tem isso assim, no também. rico que está investindo no Brasil. Porque, infelizmente, a nossa bolsa, a gente não tem grande quantidade de... Isso foi até aquele questionamento que eu estava comentando hoje no nosso grupo privado. O que acontece? No Brasil, ainda a quantidade de brasileiros investindo ainda é muito pequena. Então, grande parte é capital externo. E esse capital... 2,5% só dos brasileiros. Sim, então, é muito baixo. Eu costumo falar que a nossa bolsa nem é uma bolsa, é uma pochete. Mas é tipo isso daí. E aí que pensa o seguinte, a maioria do capital é estrangeiro. Então, quando os ricos percebem que o negócio está feio para o Brasil, o que eles fazem? Vende o seu real e compra dólar para tirar. Então, por isso que vocês viram o dólar disparando. Por quê? Pela questão da insegurança, pela questão de não saber o que vai acontecer com essa reforma, se for aprovado, né? Porque foi um projeto, mas eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas se passar e for implementado, a gente não sabe qual vai ser o impacto. Se de fato o Haddad vai conseguir, vamos dizer assim, poupar esse dinheiro que ele está falando, porque a gente está no governo que costuma gastar muito, né? E como? E aí o que acontece? O governo gasta muito. Oi? O governo nosso, todo ano ele fecha com déficit. Então, Ele não tem superávit. Sempre todo é déficit. Então, principalmente nesse governo agora, né? A gente viu que o negócio piorou e a gente nem está na pandemia. Então, o que acontece? Isso tudo, essa insegurança, até tem isso na taxa de desconto, que eu não vou entrar, senão vai embolar a cabeça de vocês. Naquela taxa de desconto que eu falei, tem o risco país, entendeu? Que nesse momento está em 4,4%. Então, a gente embute isso na nossa taxa de desconto. Então, se o Brasil ficar mais arriscado, essa taxa aumenta e a taxa de desconto aumenta e o valor presente dos ativos diminui. Entendeu? Então, tem várias coisas aqui que impactam. E aí a pergunta nesse momento, que era o que eu falei nos stories e o Francinaldo colocou, beleza, o que eu vou fazer nesse momento? Né? Baseado nisso tudo. Então, aqui eu tenho uma resposta, duas respostas para vocês. Primeira coisa, se você é investidor iniciante e se você não aguenta volatilidade. Segundo, se você é um investidor mais avançado, aguenta volatilidade e procura oportunidades. Se você é um investidor iniciante e não aguenta volatilidade, não é para inventar roda, vai para renda fixa. Está pagando muito bem, tá? Se você é um investidor avançado que procura oportunidades, nesse momento, na hora do pânico, é que ocorrem as oportunidades. Tem aquela famosa frase, né?
compre aos sons dos canhões e venda ao som dos violinos. Então, nesse momento que está um estardalhaço, pode ser que você ache ativos de qualidade que estejam muito descontados. E aí, quando esse cenário melhorar, porque a gente tem uma questão de ciclos econômicos, né? Então, tem momentos que o negócio está muito ruim, mas tem hora que dá uma melhorada um pouquinho, pelo menos. Na hora que der uma melhorada e na hora que o mercado entender que o negócio pode não ser tão ruim assim, vai disparar esses fundos. E aí é a hora que vocês vão ver todo mundo falando para comprar, e aí já era. Né? Aí já passou. Aí já passou. É o famoso engenheiro de obra pronta. Então, por exemplo, lá em 2021, eu mostrei esse corte que eu tinha gravado em 2021 falando isso, no vídeo que eu falei de Haddad. Quando eu percebi que o governo, que é o atual, iria ganhar, o que eu fiz? Eu girei minha carteira para dólar. Numa época que todo mundo estava falando que era doideira comprar dólar, que dólar estava no máximo. Entendeu? Eu girei para dólar e girei para cripto. Entendeu? E eu fiz esse movimento e eu estava procurando ações que estavam descontadas e que fossem boas. E aí eu falei no vídeo que, infelizmente, eu não tinha achado naquela época. O que aconteceu? Minha decisão foi muito bem acertada, porque o dólar disparou, a cripto disparou, e agora é a hora que eu vou comprar? Não. Essa é a hora que eu estou de olho para o Brasil agora. Então, eu estou olhando para fundo imobiliário descontado, para ações do Brasil descontado, ou seja, eu faço um movimento contrário. Na hora que estava todo mundo querendo o Brasil e não queria dólar, eu fui para dólar. Entendeu? Porque eu tinha essa visão do que iria acontecer. E acabei acertando. E nesse momento eu já vejo o contrário. Então, que nesse pessimismo a gente pode achar alguma coisa que o mercado está jogando a mais do que, de fato, esse cenário está sendo, como se diz, impactado. Porque, assim, não vou mentir, está ruim o cenário, entendeu? Macroeconômico. Então, por isso que está impactando muito o fundo imobiliário. Mas, nesse momento, acaba tendo aí no meio a questão do sentimento, né? A questão do medo excessivo. Então, onde o mercado precifica muito para baixo, além do que, de fato, aquilo acontece. Porque tem tudo nesse momento. Oi? Costuma ter um componente de pânico aí no meio. Isso, de pânico. Porque tem os dois lados, né? Tem a questão do pânico e tem a questão do FOMO, né? Da que euforia. Onde a pessoa não quer ficar de fora, que é o que está acontecendo agora em criptomoeda. Agora, o que tem de vídeo de cripto... Mas, Victor, e para as pessoas assim que... Bom, tem muitos dos que estão aqui nos ouvindo, certamente, alguns entendem do mercado, outros não entendem, alguns querem entender... Tem pessoas que precisam de planejamento financeiro. Sim. E como é que faria assim para contar aí com uma equipe bem treinada que fizesse, que ajudasse essas pessoas, digamos assim? Sim, e gente poder isso é o segundo braço que a gente estava falando, né? Então, o primeiro braço, se você é iniciante e não quer volatilidade, renda fixa, né? Só que é aquilo, renda fixa não tem uma empresa, não, como o Francinaldo falou, você não vai virar dono de shopping, você não vai virar dono... Você vai virar um credor no mercado. Um credor. É basicamente empresta dinheiro. Isso aí. Agora, se você quer... Porque o que move o país são negócios. São negócios, não tem jeito. Entendeu? Então, quando você investe em negócio, a tendência de você ganhar a longo prazo é muito maior. Entendeu? Então, se você comprar nesse momento coisas descontadas que passou por vários ciclos econômicos e sobreviveu, você lá na frente você vai ganhar muito mais do que você comprar um tesouro que vai vencer, por exemplo, daqui 3 anos. Né? Então, baseado nisso, você tem que... não sei investir, Vitor, não sei analisar. Você pode contar com uma equipe para isso, um analista, um planejador financeiro e um assessor financeiro. É onde eu e Francinaldo agora, a gente montou uma equipe para isso. Né? Então, temos aí a Sara, que é uma assessora financeira magnífica, ela tem na sua carteira vários médicos, então ela entende esse público, né? Que é o nosso público de médicos. Tem eu que sou analista, então quem acompanha o canal lá já viu que eu acertei várias vezes em várias análises. Então, por que acontece? A maioria dos analistas
são obrigados a indicar alguma coisa para vocês. E aí acaba, não vou nem usar essa palavra, mas acaba indicando coisa ruim, né? Para não falar o palavrão aqui, né? E aí vocês Muitas viram vezes aí eles acabam indicando por conta de comissionamento. também, também. Então, e geralmente não são investidores, né? Não faz o famoso skin in the game. Eu não, eu faço skin in the game. Eu boto o meu dinheiro, eu estou fazendo, inclusive hoje, eu não vou falar aqui para não ser indicação, mas o Francinaldo sabe, eu estou comprando agora um fundo agora que despencou e estou comprando muito, né? Então, é essa visão que você tem que ter de uma equipe profissional, então de um analista, de um assessor, de um educador financeiro, Francinaldo te ensinando se você não sabe. Ah, eu não sei aonde que eu vou comprar, tipo assim, eu quero dolarizar agora. Como é que eu faço para comprar ações americanas? Qual ação? Aí é onde uma equipe, um analista vai te indicar e o Francinaldo vai te falar. Ah, eu não quero me preocupar, porque tem colega assim, né, que não quer aprender a investir, não quer analisar. Tem a Sara, né, que vai fazer isso tudo para você. Então a gente montou essa estrutura, e se você quiser essa estrutura, entre em contato com o Francinaldo ou comigo, tanto faz, que a gente entre em contato com vocês e dá esse suporte, né, para poder você ter esse norte de aproveitar toda essa alta aí que alguma hora vai vir, né? Então, exatamente, não só aproveitar a alta, mas também se proteger de perder dinheiro nesse momento, né? Porque o exatamente. mercado é cruel, né? Tem esse E também detalhe. não ficar de fora, né? Muitas pessoas aí ficam de fora e depois, agora quando é que vai ter outra oportunidade, talvez dessa, né? Então, é bem, digamos assim, é bem pontual, né? São nesses momentos que surgem grandes oportunidades. No momento em que está todo mundo, digamos assim, vendo um cenário ruim, a pessoa bem treinada, bem assessorada, bem acompanhada, Sim, ela consegue ver o que ninguém está vendo, né? Muitas vezes sim. vai contra, tomando as atitudes contra-intuitivas, ela acaba muitas vezes tomando as decisões mais acertadas. Olha, a Margarete pergunta aqui que ela tem o BRCR11, ainda é um bom fundo? Se for, é hora de comprar mais ou invista em outro FI? Pode, Então, Margarete, pode. para poder te fazer essa resposta, eu tenho que analisar. A gente não sei se vocês sabem, viram a nossa primeira live. Eu sou analista CNPI. Para vocês entenderem, análise CNPI é tipo, o CNPI eu tenho um número, né? Deixa eu até ver se eu tenho aqui o negócio. Mas entenda que o meu CNPI é tipo CRM para nós médicos também. Então, para você atuar como médico, precisa de CRM. Uhum. Eu, para atuar como analista, eu tenho esse código aqui, ó. Tá vendo? Esse é o meu CNPI. Então, aqui está a PMEC. A PMEC é quem regula os profissionais de investimento do mercado. E aí, para poder ter isso aqui, pensa que é igual ao OAB. Para ser advogado, o bacharel em direito faz uma prova. O analista passa por uma série de provas. Quando é aprovado, a gente vira analista. E aí eu tenho algumas regras. Uma delas é que eu não posso fazer uma indicação sem mandar o relatório para a PMEC. Uhum. Então, eu poderia fazer isso para você, tá? Então, é onde a gente tem essa ideia desse serviço aqui, que a gente acabou de falar com o meu, Francinaldo e a Sara. Então, é um combo, né? E sim, eu posso responder isso no privado tranquilamente. O que eu não posso fazer aqui é fazer isso em público sem preparar um relatório e mandar para a PMEC. Então, cada análise que eu faço, eu tenho que mandar para a PMEC, porque eu tenho um órgão que fica olhando o que eu estou fazendo, entendeu? Isso é uma forma de Uhum. segurança para vocês como investidor, para poder não ter. Então, por isso que sempre que você for ver uma indicação, não pega indicação de quem não sabe o que está falando, né? Então tem Exatamente. até Muitas vezes pode ter só interesses. isso, tem um conflito de interesse. Então tem até uma notícia que saiu na época sobre a questão desse CNPJ, rodapé escrito assim: você faria uma cirurgia com um médico sem CRM, você entraria num prédio que foi feito por ser engenheiro. Então, por que você pega dicas de investimento sem estar com o analista, entendeu? Então, por quê? Porque a Excelente. gente tem, como analista, temos um órgão que está de olho, entendeu? Então, por isso que eu não posso falar,
para você nesse momento. Eu até tenho vontade de pegar aqui e analisar para você, mas eu tenho que Não, mas preparar um relatório. tranquilo, qualquer coisa, Victor, pode mandar para a Margarete, tá? A Margarete já é, já é prata da casa aqui, já conhece a gente há muito tempo já. Ela é minha aluna Uhum. de mentoria, inclusive, da parte de derivativos, inclusive Ah, é, investe tem até fora essa questão. também. Você pode falar isso, Francinaldo, que vai ter para essa galera também, né? Que Sim, a gente vai pegar. estruturando Mas aí, aí o né? Francinaldo vai avisar. Oi? Tá falhando, Está Francinaldo. estruturando aí essa ideia, né, de termos um time completo aí na área, né? Passando por todos os ramos aí, né, do planejamento financeiro, do planejador, do analista, do assessor, do educador e outros que porventura possam ser Sim. agregados aí. Realmente é algo bem interessante aí para vocês, tá? Que a gente está estruturando aí para Ó, para breve. se falhar a minha internet aí, avisa para mim, Francinaldo. Tá falhando? Tá falhando aí um pouco, tá? Tá falhando aí um pouquinho, viu, Victor? Mas se E, você tiver aí mas, análise e quiser mandar, eu vou pedir aqui para a Margarete seguir o perfil doutor.investidor, tá, Margarete? Aí você pode perguntar lá no privado, pode? Doutor.investidor, tá? Ah, não, desculpa, é doutor.investidor travar, me oficial. avisa. Se travar, me avisa. Eu vou responder a Marina aqui. A Marina fez uma pergunta. Pode. Doutor. É, a Marina colocou aqui, ó, qual o risco retorno atual no setor agro, ao seu ver? Risco retorno atual. Eu não sei se você está perguntando qual é o risco do agro, mas a questão do agro, agora, nesse momento, Marina, é que está passando por uma crise climática, entendeu? Uhum. Então, baseado nisso, eles adiaram algumas plantações. E ao adiar algumas plantações, isso impactou muito o cenário. E aí, tanto que isso impactou o resultado, por exemplo, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma carteira de agro muito forte, entendeu? E aí Uhum. aumentou uma coisa chamada inadimplência. Se eles não conseguem produzir, isso impacta diretamente nos resultados do Banco do Brasil, entendeu? Porque os bancos têm uma coisa chamada provisão. O que é Uhum. provisão? Pensa que fosse uma gordurinha que ele separa, que ele já espera, olha, eu não vou receber desse meu cliente. E quando ele acha que não vai receber desse cliente dele, ele separa essa gordurinha para conseguir cumprir com toda a sua agenda, entendeu? Então, nesse momento, o agro está sofrendo, né? Inclusive, principalmente o setor de soja. Por isso que vocês viram, essa eu posso falar, que eu analisei, a soja 3. Vocês viram que caiu muito a soja 3, né? E aí Uhum. eu falei tudo lá sobre esse setor, muito mais aprofundado. É só procurar lá o vídeo que eu analisei lá no canal do YouTube, tá? Se Legal. tiver mais alguma pergunta, pode colocar, hein? Bom, não tem aqui, Victor, e a gente está chegando aí já no final aí da nossa live, né? Já são 20 horas e 59 minutos. Tivemos aí bastante pessoas aí, bastante participações, né? E bem legal entender esse cenário macro, entender como que ele impacta, né, na sua organização, nas suas perspectivas e como que você pode, com o olhar diferenciado, como que você pode, digamos assim, usufruir desse cenário, que são cenários que se repetem Sim. periodicamente, né? A economia passa por ciclos de expansão e contração, alguns mais acentuados, outros menos, mas essa é a história natural de quem investe, né? Tem que entender esses ciclos e saber se posicionar neles, tá? E contar Uhum. com equipe aí devidamente qualificada para ajudar. Quem tiver interesse em conhecer, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Victor, para a Sara aqui que acabou de entrar, que vai ser bem legal mesmo, viu? E a gente vai ter outras novidades aí para vocês muito em breve, tá? Isso aí. Beleza, Victor. Obrigado aí pela sua participação. Já são 21 horas aí. Eu tenho que voltar aí para minha confraternização, tá? Mas obrigado aí. Foi muito legal a live, muito bem explicado aí para o pessoal. E eu quero agradecer a presença de todos, desejar um excelente aí final de semana para todos.
e até a nossa próxima live, tá bom? Victor, querendo fazer alguma consideração final aí, fique à vontade. Não, foi um prazer, como sempre, aqui. E sempre pode chamar, né? A gente é na nossa parceria, a gente sempre fazer essas lives e tirar dúvidas. Sempre, pessoal, que vocês forem ver assim o Francinaldo colocando, prepara todas Isso, as dúvidas e pode trazer que eu respondo mesmo, tá? Então, tem beleza. a visão do Francinaldo como educador financeiro e a minha visão, porque eu sou mais dos números de análise. Às vezes eu não vou responder muito coisa de investimento básico, aí o Francinaldo responde. Mas aí é uma coisa Beleza. de análise e tudo mais, eu respondo. Sempre traz, então se prepara Show de as dúvidas bola. direitinho Obrigado. para a gente agregar ao máximo, né? Exato. Obrigado aí, pessoal. Uma ótima noite a todos. Obrigado, Victor. E vamos em frente. Um abração. Falou, Tchau, tchau. abraço, tchau, tchau.